Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um grande aporte que eu realizei nas ações da Microcap BR Partners, pessoal, ou seja, uma empresa pequena aí na bolsa, na parte de Small Caps. Para você que não conhece, Small Caps são empresas de baixa capitalização de mercado. É aquele tipo de ação que a gente acaba não comentando muito, né? Que fica largada pelo mercado, tem um baita potencial de valorização e segue pagando aí excelentes dividendos. Então consegue reunir o útil ao agradável. Eu aportei na ação mais de 24 mil reais. Então foi um aporte gigantesco que eu fiz no BR Partners e hoje ela representa aí uma das maiores posições da carteira de ações do canal, olhando aí pro longo prazo. Então já fique comigo até o final, que eu vou passar aqui um segredo sobre essa small cap que não está sendo muito falada pelo mercado, que ela poderia se valorizar mais de 200% na cotação e ainda te pagar excelentes proventos olhando para o longuíssimo prazo, já que acaba sendo bem raro, né, você colher proventos altos na parte de small caps, que são empresas que majoritariamente estão focando em crescimento. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje a minha carteira de ações está assim, né? 100% em ações, 215 mil reais investidos. Pegando aqui meu patrimônio total, pessoal, percebemos aqui que o BR Partners, né, essa small cap que já vai ser comentado aqui no vídeo, representa 11,1% da carteira total de ações do canal. Então, sim, segue sendo a minha maior posição atualmente. Então, no caso aqui, né, na parte de small caps. Claro que minha maior posição está no Banco do Brasil e Itaú, mas se a gente tirar o Banco do Brasil e o Itaú da jogada, o BR Partners acaba sendo a minha terceira maior posição, tendo aí sim uma representatividade bem expressiva no meu portfólio para uma empresa pequena como ela, que acaba sendo uma small cap, né, pouco falada pelo mercado. E o que é o BR Partners, pessoal? Muitas pessoas têm dúvida, né, do que é. Ele é um banco de investimento. Sim, se a gente fala, ele é um banco, tá? Só que ele não é um banco como os bancos tradicionais, os grandes bancos comerciais que a gente conhece aqui no país, né? Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Não, não é nada parecido. Muito, por mais que vocês possam se confundir, também não é parecido com o BTG, tá? Até quase me embananei aqui para falar, porque é tanta informação. Não é parecido com o BTG. Por quê? Porque o BTG, ele é um banco múltiplo. Por mais que ele atue na parte de investimentos, ele tem ali a parte de crédito dentro da carteira dele, sofrendo os riscos de inadimplência. O BR Partners, ele acaba sendo muito mais subnichado, focado ali principalmente em investment banking, crédito estruturado, mercado de capitais, investimentos e ali a parte, né, do mercado de dívida. Então ele atua nessa parte de wealth, que é a gestão de grandes fortunas, né? Por isso que ele acaba tendo um ROI alto. Perceba que mesmo sendo um banco cíclico, sim, o BR Partners ele é cíclico, tá? Porque essa parte de investimento depende de uma taxa Selic mais baixa para conseguir trazer resultados mais satisfatórios. Mesmo assim, a margem líquida do BR Partners é muito alta, 52% de margem líquida. A cada 100 de receita, o BR Partners retoma R$ 52 de lucro. O banco consegue ter um ROI pique Itaú, 21% de ROI, a média dela é 20% ao ano. Então sim, pessoal, é uma raridade aqui small cap, porque geralmente small cap, quando tá passando por algo conturbado, não dá ROI de 20%. E olha esse dividend yield, tá? A empresa sempre pagou bons proventos acionistas, a média fica de 9% ao ano. Então perceba que sim, o BR Partners, ele consegue unir tanto um fator, né, de crescimento aliado a bons pagamentos de dividendos. E não é um banco aí com risco de crédito, né? Ligado aí, no caso aqui, à atividade de crédito. Ele atua principalmente por intermédios financeiros. E o que acontece, pessoal? Quando a gente pega aqui, né, o BR Partners numa lupa mais longa, a gente observa que a taxa de crescimento de lucros dele foi bem expressiva. O lucro saiu ali, ó, dos seus 22 milhões para essa faixa aqui de 170 milhões. E perceba que o banco surfou
uma baixa na taxa Selic, porque por um breve período no Brasil a gente teve um ciclo de afrouxamento monetário. O Banco Central verificou que a política fiscal do país estava dando pelo menos um efeito temporário, reduziu o IPCA, o que fez com que o Banco Central adotasse uma política mais expansionista, acabando reduzindo juros e estimulando o consumo. Então o BR Partners surfou, né, esse boom de crescimento. Perceba que o lucro foi saltando ano a ano sem parar. Para vocês terem ideia, né, 193 milhões aqui dividido por, 30 milhões, para a gente não pegar uma base comparativa tão baixa, o lucro cresceu 543% em apenas 6 anos, tá? Com uma baixa na Selic. Então a gente pode presumir de que num ciclo de baixa da Selic, né, tecnicamente ter 500% de alta no lucro em 5 anos, 6 anos, né, para ser mais exato, o lucro do BR Partners cresce a uma taxa de 35% ao ano na média. Então perceba que é uma small cap de rápido crescimento, principalmente, né, se o juro acabar caindo. Isso mostra que a empresa está barata se você olha para uma questão macroeconômica. Até olhando para uma questão micro, tá? Por mais que no curto prazo a empresa caiu o resultado, o ROI ainda continua alto, na casa de 19% ao ano, mesmo com uma Selic em alta, mesmo com uma taxa Selic, pessoal, rondando os 14% ao ano, o BR Partners ainda continua com ROI acima de 19%. Imagina quando essa Selic cair para 12, 11, 10%, que acaba sendo... Pablo, qual que é o natural aqui do Brasil? Não é 2% também, tá? Não vamos viajar aqui, não é mercado desenvolvido Estados Unidos, não. É uma taxa mais ali próxima de 9 a 10% ao ano. O BR Partners só pode surfar um boom de crescimento interessante, tá? Já poderia ver um ROI de 30% ao ano, então perceba que é uma empresa com baita potencial, mesmo com uma Selic em alta. Ela tem reportado excelentes ROIs. E aí, para isso, a gente vai utilizar a análise do PEG Ratio do Peter Lynch. Como assim, né? A gente viu que a empresa, num cenário de Selic mais alta, ela cresce menos, e num cenário de Selic baixo, ela cresce mais. Então, vamos colocar uma média, vamos ficar aqui numa mediana, nem tanto para cima e nem tanto para baixo. Vamos projetar que o BR Partners cresça a uma taxa de 20% ao ano na média. Fica aqui mais saudável, por ser uma microcap, uma empresa pequena com valor de mercado na faixa de 1 bilhão, é razoável você pensar que a empresa cresça a uma taxa de 20%. O PEG Ratio do Peter Lynch, ele filtra justamente, né, essas empresas growth stocks, né? Essas empresas com potencial de crescimento mais acelerado. E o que a gente pode concluir aqui no BR Partners? Bom, o PL da ação hoje, nesse ano ela vai ter queda de lucros, então o PL vai acabar dando uma aumentada, mas por ser cíclica, às vezes um PL mais alto pode denotar oportunidade, tá? Mas tudo bem, pegamos aqui, ó. Hoje o valor de mercado do BR Partners está em 1,5 bilhão, é uma microcap, quanto menor a empresa, mais potencial de crescimento, então você tem essa questão também ao seu favor, não é só risco também, né? 1,5 bi, dividido por um lucro na faixa de 170 milhões, supondo uma queda nesse ano por conta da Selic alta. O BR Partners reportado um lucro de 42 milhões por trimestre, então você pode supor que se ele só mantiver esse lucro, já vai dar uns 160 milhões, tá? Então eu tô sendo conservador aqui na minha análise. Se eu projetar 168 milhões, o banco estaria por um PL de 9 vezes. Se eu colocar pela fórmula do Lynch, né, hoje você tem um PEG Ratio de, tecnicamente, como que a gente calcula? Você vai pegar tecnicamente a taxa de crescimento da empresa e fazer a subtração do PL. No caso aqui, né? Perdão, pessoal, PL sobre taxa de crescimento. A fórmula ao contrário, acabei me confundindo. Desculpas, viu, pessoal? Corrigindo aí. Erro grotesco meu. Pega o PL da empresa e divide pela taxa de crescimento. PEG ratio dela 0,45, tá? Pablo, nossa senhora, traduz isso pra gente. Que raios é PEG ratio? O PEG ratio é um indicador do Peter Lynch para analisar se uma small cap está barata. Se as premissas do indicador estiver abaixo do numeral 1, simboliza que a ação está barata. Se estiver abaixo de 0,60, a ação está de graça. E se estiver acima de 1, a ação está bem precificada. E se tiver 1,5, a ação já estaria meio que cara, né? Então o Peter Lynch, observando só para ela voltar para sua média, hoje a gente sabe, vamos fazer novamente, ó. PL dividido por taxa de crescimento, logo 0,45, correto? Está muito barata. Para ela voltar para a sua precificação histórica de uma vez, o PEG Ratio, a ação precisaria se valorizar mais ou menos ali 122% na cotação. E para ficar cara, supondo 1,6 vezes de PEG Ratio, a ação precisaria se valorizar 255% na cotação. Isso pode acontecer eventualmente no mercado de alta. Se, tecnicamente em 3 anos ou até menos, se a taxa Selic cair ferozmente, por ser uma empresa com baixa liquidez,
Perceba que a liquidez do BR Partners é de 4 milhões no dia, fácil de monopolizar preço pelo capital estrangeiro, por ser uma empresa microcap que já sobe mais, tem mais ali beta, né? O beta é maior, então a relação risco-retorno de volatilidade é maior. Logo, o potencial, né, de valorização é maior, o potencial de crescimento também. Aí você pode supor o seguinte, tá? Que se ela subir aí, ó, 255% numa lupa de 4 anos, vamos colocar aqui 4 anos, pra gente também não ser muito otimista, né? Em 4 anos você terá só com valorização 37% ao ano na média. Porém, aí é que mora o pulo do gato. A gente sabe que em ciclos de alta da Selic, de baixa da Selic, ela cresce a uma taxa de 20% ao ano. Então você poderia supor 57% ao ano, desde crescimento no lucro e apreciação nas cotações. E sabe o que mais você vai pôr nessa continha aqui, pessoal? O provento. Se tecnicamente o lucro da empresa crescer e ela continuar repassando o mesmo payout, você divide aqui, ó, pelo número de papéis. Pelo preço que você pagou hoje a R$14,96, você vai ter um dividendo de 8,2% ao ano. Então, somando com esse provento de 8,57% ao ano, você tem aí 65,57% ao ano de rentabilidade. Na realidade, com o crescimento do lucro, eu acho que o provento pode ser ainda maior, de 15, 16, porque geralmente quando o lucro da BR Partners cresce, ela tem espaço para pagar dividendos extraordinários, como faz o Itaú, tá? Então ela tem uma prática muito parecida com o Itaú, ela repassa provento extraordinário. Aí você pode embutir nesse retorno aqui uns 5% a mais. Já pensou nisso, ó? A ação poderia te dar uns 70% ao ano em 4 anos. Então uma small cap para multiplicar seu capital. Porém, para isso acontecer, o cenário macroeconômico precisa melhorar. Agora, baseando-se, né, que a gente ficasse num cenário macroeconômico ruim, pelo menos olhando para os próximos 4 anos, tudo bem, não coloca essa valorização toda, coloca apenas para que ela regrida para a média dela, tá? Vamos supor aqui que ela regrida pelo menos ali por uma vez o seu PEG ratio, hoje ela estaria cotada, vai, pela metade, vamos ser conservador aqui, também não vamos colocar muito otimismo no papel, a ação simplesmente poderia subir seus 100%. Imagina se ela subisse 100% em 4 anos, num mercado normal, tá? A gente nem tá colocando aqui mercados muito eufóricos, porque para uma small cap dobrar de preço, ela ainda custaria 3 bi na bolsa, tá? Ela ainda seria uma micro cap ainda. Você teria aí 18% ao ano. E se você coloca 18, né? 18,92% ao ano. Soma com um provento de 8,5% ao ano. E soma com uma taxa de crescimento do lucro com uma Selic em baixa, então ela pode crescer seus 12% ao ano. Selic em alta, né? Uma Selic baixa, ela pode crescer 20%. Numa Selic em alta, que tende a apertar o resultado e comprimir os lucros da empresa, você coloca uma taxa de crescimento menor, porque ela vai continuar sofrendo no curto prazo. Então ela poderia te dar uns 39% ao ano, que é muito bom. Então perceba que small cap tem essa vantagem. Claro, o risco é maior, nem tudo são flores, você vai ter mais volatilidade. Porém, se você encarar por uma outra linha de perspectiva, você poderia observar que hoje o BR Partners a R$14 poderia ser uma oportunidade. Inclusive, estou de olho para voltar a comprar, tá? Porque é uma ação que eu pretendo voltar a aumentar a posição, principalmente abaixo dos R$15. Eu posso comprar aqui um pouquinho de BR Partners, né? Olhando para o médio e longo prazo. E neste ano, se ela continuar, vai, com 150 milhões, no pior do cenário, se ela repassar mesmo com um payout menor de 60%, porque ela está num cenário difícil, né? Você divide pela quantidade de ações, você tem aqui um yield na cotação atual de 14,96. No pior dos cenários, você pelo menos está ganhando 5% ao ano. Eu acho que ela vai pagar mais, tá? Essa é a minha opinião, porque todos esses anos, mesmo com uma Selic em 14% ao ano, ela repassou mais de 8% ao acionista, fora que ainda você teve todo o reinvestimento de capital da empresa, ROI alto, que vai gerar valor para você no longo prazo, fora a expectativa de crescimento, né? Esse banco subnichado que pode triplicar na cotação. Ah, Pablo, mas uma small cap pode quebrar. Aí é que eu abro uma exceção à regra. Por quê, pessoal? De fato, vocês estão certos de desconfiar, né? Pô, Pablo, eu vou colocar meu capital numa small cap, que eu nem sei se pode existir, uma empresa relativamente nova, que foi fundada no ano de 2009, pelo amor de Deus, Pablo, você tá ficando maluco? A princípio você não tá errado, tá? Você pode desconfiar de mim, só que tem um ponto, pessoal, que abriu meus olhos na BR Partners. Sabe qual foi? De todas as small caps que a gente tem na bolsa, ela tem vantagem competitiva durável. Como já dizia o Warren Buffett, tá? Uma empresa não pode quebrar por menor que ela seja se ela for o único player relevante naquele setor.
Por exemplo, o BTG não concorre diretamente com o BR Partners porque ele tem a parte de crédito, ele atua na parte de investimento, porém o foco dele não é só investimentos. Então, o BR Partners, ele fica com o mercado totalmente livre para ele crescer organicamente, somente ele. Ele não tem concorrente, seria diferente, tá? Se a competitividade nesse setor for alta, tivesse BR Partners, mais 4 empresas, aí a gente teria que abrir um sinal de alerta. Mas não é o caso, o BR Partners é a única empresa que oferta exclusivamente serviços de investimentos aqui no país todo. Então, é uma microcap rara, que eu acredito que tem sim um potencial de crescimento maior. É raro você encontrar uma microcap segura. E aí, com muito estudo e muita dedicação, eu encontrei uma microcap aqui que tem segurança, né? Que pelo menos você tem essa garantia de que ela não vai quebrar, porque é a única empresa relevante nesse setor. Então observa aí que é bem interessante. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do BR Partners. Em particular, tenho o banco na carteira e ele representa 11,1% da minha carteira total de ações. Pretendo continuar aumentando posição, principalmente abaixo dos R$14, tá? Que aí já me abre R$14, R$15, já me abre uma margem bem interessante para aportes, tanto para eu conseguir aumentar o meu dividend yield de futuro, como também, por outro lado, eu tenha também um potencial de ganho de capital mais elevado olhando lá na frente. E aproveite desse trigger, né, de queda na Selic que pode beneficiar os bancos de investimento em geral. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!